Olá, bem-vindo! Vamos falar agora do que é a hipnose. Existe muito mito por trás do que é realmente a hipnose. Então eu estou aqui para te explicar de forma um pouquinho mais clara. Talvez fique um pouco mais claro para você como que funciona a hipnose e por que ela tem trazido muitos resultados na vida de muitas pessoas. A primeira coisa que eu gosto de explicar é que hipnose não é dormir. Não é você ficar inconsciente de forma alguma. As pessoas veem aquele show na televisão e acham que a pessoa está totalmente sob controle do hipnólogo. E não é assim que funciona. Na verdade, a hipnose é você ter mais autocontrole ainda a respeito de si. Por quê? Porque com a hipnose a gente consegue ter mais consciência dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Aliás, a explicação mais simples de hipnose é que é um estado alterado de consciência. A hipnose é um estado alterado de consciência. Isso não quer dizer que você não vai ter consciência. Não quer dizer que você vai ficar louco nem nada. Simplesmente quer dizer que você tem mais consciência dos seus sentimentos, mais consciência das suas emoções, mais consciência a respeito de si, a respeito dos seus traumas, das suas dores. É um autoconhecimento muito grande. E é por isso que a gente usa a hipnose como ferramenta, porque a gente consegue buscar memórias que muitas vezes não estão ali a nível consciente. Então a gente trabalha com a hipnose para poder buscar isso de forma subconsciente. Aliás, falando de subconsciente, vamos entrar aqui no slide para que você possa entender e compreender melhor isso. Então vamos lá. Esse cara aqui comanda tudo no nosso corpo, que é o nosso cérebro. E a gente costuma falar que a evolução do ser humano trouxe um cérebro sobre camadas. Como assim? Como que isso funciona? Esse primeiro cérebro aqui, que está aqui embaixo, ele se chama o cérebro reptiliano. Tá? É o cérebro ali mais primitivo, instintivo. Então ele é muito de proteger a gente. A função básica desse cérebro é sobrevivência. Ele vai fazer de tudo para você sobreviver. É instinto, instinto puro. O segundo cérebro, que é a segunda camada que a gente teve, já é o chamado de cérebro mamífero. Como assim cérebro mamífero? Ali estão as emoções. As emoções estão nesse cérebro, que é composto ali pelo sistema límbico. E o terceiro cérebro, que é a última camada, que é o que nos diferencia dos outros animais, né? A nossa parte mais racional, é a nossa parte ali do neocórtex. Tudo isso daqui é chamado de neocórtex, é a parte mais externa do nosso cérebro, a última camada. Então vamos lá, falando do cérebro. A função básica do cérebro é o quê? É importante a gente ter em mente que o cérebro mais antigo tem prioridade frente ao cérebro mais novo. O cérebro mais antigo tem prioridade frente ao cérebro mais novo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o cérebro reptiliano é o prioritário. Então o instinto é prioridade. E depois disso, depois do primitivo, base de sobrevivência. A função principal do cérebro é sobrevivência. Se é o reptiliano que comanda, é sobrevivência. Depois a gente tem o nosso sistema límbico, as nossas emoções. As emoções são uma adaptação para a sobrevivência. Olha só que importante essa informação. A emoção é uma adaptação para a sua sobrevivência. Seja ela tristeza, seja ela alegria. É uma adaptação. Então se você sente ela, é porque o seu cérebro está te protegendo de alguma forma. E depois tem a nossa mente ali do neocórtex, né? O cérebro do neocórtex, que ele vai pensar. Ele vai conseguir pensar. A gente consegue pensar, imaginar, a gente consegue criar as coisas. A gente consegue pegar uma informação aqui, outra ali e juntar e criar uma coisa nova. É só o ser humano que faz isso. Tá? Você pode ver isso desde a parte primitiva, onde a gente fazia ferramenta com pedra, por exemplo. Ok? Então vamos lá, continuando. Esse cérebro aqui, o que essa imagem está querendo dizer? Isso daqui é uma tomografia do cérebro da mesma pessoa. Aqui do lado esquerdo é a mesma pessoa do lado direito. Isso aqui é o que a gente chama de uma tomografia com um contraste, que é um líquido que vai ser injetado na veia da pessoa, que é intravenoso, e ele vai se misturar com o sangue e vai contrastar onde está tendo mais fluxo sanguíneo. Por isso que você vê essas imagens brilhando aqui. Ele realmente contrasta o fluxo sanguíneo. Isso serve para quê? Para mostrar onde está tendo atividade cerebral, onde está tendo mais atividade cerebral. Essa imagem é um córtex sagital, que a gente fala. Como se você estivesse vendo o cérebro do meio da lateral dele. Cortado no meio, você está vendo na lateral. É um córtex sagital. O que acontece? Aqui pediram para a pessoa lembrar de uma memória, de uma coisa que ela viveu realmente na semana passada, no dia de ontem, no dia de hoje. Onde está tendo atividade cerebral como uma memória? Nessa região que está sendo mostrada aqui. Depois aqui, pediram para a pessoa
imaginar alguma coisa. Imaginar alguma coisa. Isso quer dizer o quê? Que essa imaginação, ela acende, ela tem basicamente a mesma região cerebral ativada. Isso mostra de forma muito clara pra gente que o nosso cérebro não diferencia o real do imaginário. Por isso que a auto-hipnose é tão legal. Porque a gente consegue alterar o nosso estado emocional de acordo com o que a gente está imaginando. Legal, né? Só que para isso não é só você fechar os olhos e imaginar. Isso ajuda, mas não de forma mais intensa, como você entrar num transe de hipnose mesmo, tá? Que eu vou te ensinar um pouquinho mais para frente como que você entra em transe sozinho. Trazendo essa informação que eu estou dando para vocês em relação à tomografia e tudo, de forma mais para o nosso dia a dia, trazendo mais para o nosso dia a dia, é você pensar, por exemplo, num filme. Quando você assiste um filme, você chora, você sente medo, você sente a emoção do que está acontecendo no filme. Mesmo que conscientemente você saiba que isso não é real, mas lá subconscientemente o seu cérebro não sabe e ele joga essa emoção para cima. Então vamos lá. Entrando aqui numa parte que a gente vai falar das nossas 3 mentes. Uma teoria que a gente tem, lógico, para ficar mais palpável, o ser humano precisa fazer com que as coisas fiquem palpáveis para a gente compreender melhor. Então vamos lá. A gente tem uma teoria das 3 mentes que nós temos. A gente tem a nossa mente inconsciente. O que é isso? Responsável pelo sistema nervoso autônomo e o sistema imunológico. Isso quer dizer o quê? Batimento cardíaco, digestão, cicatrização de um machucado. Você não precisa ficar pensando para que isso aconteça dentro do seu organismo. Isso está acontecendo agora mesmo enquanto você assiste esse vídeo, ok? Está acontecendo o tempo todo, ele não para. Outra mente que nós temos, a mente consciente, ela já fica mais naquela região do neocórtex, né? Aquele último cérebro, aquela última camada. A gente tem a nossa parte racional, a nossa parte de análise, de analisar as coisas, a nossa força de vontade, que muita gente sofre com a força de vontade, por quê? Porque ela está na mente consciente, ela não trabalha com os motivos corretos. A força de vontade é como se ela fosse uma bateria, uma pilha gigante, que você chega e fala, segunda-feira eu vou começar a academia. Passa terça, quarta, quinta, sexta, terça, quarta, quinta, sexta, vai baixando, pum. Acabou, você parou de ir para academia. Por quê? Você não está trabalhando com os motivos corretos, você está trabalhando com a sua mente consciente, beleza? E a memória de curto prazo, que eu costumo falar que é uma memória sem cunho emocional. Você decorar um endereço, por exemplo, depois você já tem a memória visual, você nem lembra mais do número do prédio. Você vai lá direto, sem precisar ficar lembrando de nome de rua, de endereço, número do local, nem nada. Tem a memória visual, essa memória de curto prazo ela vai embora, ok? Depois tem o que é mais importante pra gente, que é o subconsciente. O subconsciente é extremamente importante pra gente, porque é lá que a gente acessa com a hipnose, no meio da hipnose. O que acontece? A primeira coisa que nós temos lá, memória de longo prazo. Michel, o que isso quer dizer? Quer dizer que desde que eu nasci as memórias estão sendo guardadas? Na verdade, desde que você está no útero da sua mãe está sendo guardada. Só para você ter uma ideia, mais ou menos ali com 5 meses, você já dentro do útero da sua mãe, você já tem 2 milhões de sinapses formadas. Sinapses são as conexões entre os neurônios. E as memórias são formadas pelo quê? Pelo meio das sinapses, pelo meio dessas conexões, ok? Quando a gente nasce, 2 milhões de sinapses. Com 3 anos de idade, nós damos um salto gigante. De 2 milhões de quando a gente nasce, com 3 anos nós temos 100 trilhões de sinapses formadas. É muita informação que a gente guarda nesse comecinho da nossa vida. A gente está explorando, a gente está conhecendo o mundo. E ali pode vir muita coisa traumática também, ok? Memória de longo prazo está guardada no subconsciente. A gente consegue acessar desde que essas memórias tenham um cunho emocional. Se tiver um cunho emocional forte, essa memória foi guardada. Lembra lá da sobrevivência, ok? Lembra da sobrevivência, por quê? O seu cérebro vai fazer as coisas para te proteger. Então ele vai jogar essa memória para que não se repita mais lá para o futuro. Por exemplo, imagina que você está dirigindo um carro, você dirigindo esse carro, você percebe que você está 20 por hora, 15 por hora, o trânsito está parado, está chovendo e você está escutando uma música X. Você está com uma pessoa do seu lado, está com um amigo do seu lado. O que acontece? Quando você está dirigindo, você se distrai e você olha para o lado.
Quando você percebe, você vai bater o carro e bateu. Vem o quê? Vem aquela adrenalina e cortisol, né? A adrenalina e cortisol vai lá para cima, coração dispara, às vezes você fica com a mão suando, você sente aquele medo, aquela sensação de medo. Ninguém morreu, ninguém se machucou, estava devagar. Mas a emoção ela vem para te proteger. O que o seu cérebro fez nesse momento? Ele guardou todas as informações que estavam ali. A posição que você estava sentado, o tempo que estava, às vezes, chuva ou sol, o amigo que estava do seu lado gritando cuidado, aquele tom de voz gritando cuidado, a música que você ouvia no rádio, a cor vermelha do carro na frente. Ele simplesmente está guardando todas as informações para quê? Para que se acontecer algo semelhante no futuro, ele já te proteja. Então ele já te joga num estado de quê? De ansiedade. Ansiedade, você fica premeditando as coisas, né? A ansiedade ela é uma preocupação, né? Um outro nome para preocupação. Você preocupa a sua mente com algo que nem aconteceu. Por quê? A sua mente está te protegendo. Ela vai criando situações que podem acontecer para te proteger. Então por isso que o medo é tão recorrente na vida das pessoas. Então se você tiver um cunho emocional dentro de uma memória, a gente consegue buscar na hipnose. As emoções, né, estão ligadas a todas as situações da nossa vida. Os hábitos também. O hábito você pode ver que ele é muito de sobrevivência também. O que é hábito? Vamos lá, a gente colocou o nome de hábito, né? A gente tem o costume de dar nome para tudo. Então vamos supor que você está lá, você não precisa mais pensar para fazer alguma atividade, alguma coisa. Fumar, por exemplo, você nem percebe que você vai toda hora lá e acende um cigarro, porque é um hábito. Você nem pensa mais, é automático. E pensar gasta energia. O seu cérebro quer o quê? Economizar energia. Só para você ter uma ideia, o nosso cérebro ele gasta uma média de 20 a 25% das calorias que a gente ingere. Então ele gasta energia. Então é muito importante entender isso também, porque o hábito também pode ser modificado através da hipnose. E a própria autopreservação também, lógico, a função principal do nosso cérebro, se preservar. Certo? O que a gente faz? O que é hipnose em si? Hipnose é você atravessar essa mente consciente, lembrando que você está consciente durante a hipnose, mas é conversar diretamente com o subconsciente. Então por isso que muita gente às vezes não está preparado para uma hipnose, porque você tem medo de buscar essa memória de longo prazo. Podem vir traumas, podem vir dores, e você não está preparado para isso. Então por isso que é muito importante você se autoanalisar antes para ver se você está preparado, se você quer enfrentar algumas coisas. Certo? Então vamos lá. Onde a gente trabalha? Subconsciente. E outra coisa muito importante, 90% dos tratamentos que eu faço, elas voltam, né? Elas retornam, regridem para uma memória antes dos 8 anos de idade. Geralmente essas dores começaram lá antes dos 8 anos de idade. Por que isso acontece? Essa regiãozinha do nosso cérebro, lembra que isso aqui tudo é o neocórtex. Isso aqui é a nossa região atrás da testa, que a gente chama de córtex pré-frontal. Essa parte não está 100% desenvolvida até os nossos 8 anos de idade. Então é como se a gente não tivesse uma parte do que a gente filtra, como a gente aceita, o que a gente aceita como verdade ou não. Então, as experiências que essa criança tem, elas são muito fortes, elas são guardadas. O que é falado, o que é dito para essa criança também é muito forte, ela fica guardado. Então, não se assuste se você começar a fazer auto-hipnose, praticar, com bastante prática, você fazendo sozinho, sem um terapeuta do lado, sem ninguém do lado, você realmente fazendo a auto-hipnose sozinho em casa, você começar a ter memórias, a se lembrar de coisas que antes você não se lembrava. Tá? Não se assuste, porque isso é totalmente normal. E é muito legal quando a gente começa a ter essas memórias. Falar, nossa, nem lembrava que eu vivi isso na minha vida. E você acaba se lembrando depois. Beleza? Então vamos lá. O que é a hipnose? A hipnose é a gente conversar diretamente com o subconsciente. Nós somos o nosso subconsciente. Por isso que é tão legal a gente entender essa ferramenta de hipnose para a gente conseguir trabalhar sozinho, a gente conseguir se conectar com o nosso subconsciente, com as nossas memórias antigas, as memórias que nos formaram como pessoa, né? Nos formou o adulto que a gente é hoje. Isso que é muito legal, a gente compreender da hipnose e da auto-hipnose. Então você vai conversar com o seu subconsciente e assim você consegue fazer muita coisa e criar muita mudança dentro de você, beleza? Então,
Te vejo na próxima aula, onde a gente vai falar um pouquinho mais dos benefícios da auto-hipnose. Então, até lá, um abraço.